conheço vocês, mas eu ouso dizer, se vocês escutam falar em assessoria parlamentar ou equipe política, vocês imediatamente pensam em rachadinha, cabide de emprego ou qualquer outra coisa que envolva corrupção e essa posição. Se eu acertei, você não precisa se culpar por isso. Isso faz parte do imaginário que nós brasileiros construímos da política brasileira. É muito difícil para quem não faz parte do meio entender o que se passa por trás daqueles famosos rostos que a gente vota a cada 2 anos. Esse cenário de estigma e de ineficiência não atrai hoje os melhores profissionais para compor as equipes parlamentares. E quando só um grupo acessa essas posições, eles acabam por construir leis e regras do jogo que são excludentes e que não levam em consideração todas as visões diversas que existem na sociedade. E se eu falar para vocês hoje que a gente consegue virar o jogo da política se a gente ocupar esses espaços? Ou melhor, e se eu contar para vocês que a gente já tem feito isso? Eu me chamo Marina Cano e hoje eu vou compartilhar com vocês como diversos caminhos cruzaram o meu para a política institucional. Eu aprendi a fazer política de cotidiano em casa. A minha família é muito grande. A gente é em 4 irmãos, mais minha mãe, meu pai e meus avós. E todas as decisões que a gente tomava eram muito deliberadas, desde o que a gente ia jantar até se a gente ia mudar de cidade ou não. Eu tomei gosto por participar desse espaço de tomada de decisão no meu núcleo familiar, mas eu tinha muita vontade também de acompanhar o que acontecia no grupo maior da sociedade. Foi por isso que quando eu estava no ensino fundamental, eu decidi concorrer para o cargo de vereadora mirim de Barueri. E essa foi a primeira vez que eu tentei entrar na política e não consegui. Mais tarde, na faculdade de administração pública, eu achei que finalmente eu ia conhecer esse espaço da política institucional. De fato, eu aprendi muito sobre as coisas que aconteciam lá, como funcionava, fiz vários trabalhos, mas os caminhos para trabalhar dentro desse lugar ainda não eram claros. E quase ninguém no campo de públicas falava sobre a política como uma possibilidade de construir uma carreira. Então, eu resolvi ir atrás de quem estava lá de fato trabalhando e fui batendo em gabinetes para tentar entender como que eu fazia para fazer parte desses espaços. Uma das respostas que mais me marcou foi de um assessor lá na Câmara Municipal de São Paulo, que quando eu perguntei para ele como que eu fazia para trabalhar no gabinete, que eu queria fazer parte daquilo, me respondeu simplesmente com um emoji com uma carinha de dúvida. Várias coisas passaram pela minha cabeça naquele momento, mas a mensagem que ficou clara era de que aquele lugar não era para pessoas que vinham de fora, né? O ambiente ele é fechado porque os mesmos corpos vêm ocupando os mesmos espaços de representação há anos. E quando eles vão selecionar as equipes deles, eles trazem as pessoas que eles já têm em sua rede de contato. Eles trazem também pessoas da militância, do partido, ou pessoas que têm experiência com uma pauta específica. E são todas formas legítimas de acesso, mas são formas que não incentivam a oxigenação do setor. Não incentivam o pensar e o fazer a política de forma diferente. E foi aí que eu descobri que eu não estava sozinha nessa empreitada. Eu conheci diversos jovens inquietos que estavam também pensando em como ampliar as portas de entrada para a política. Conheci eles na época do projeto piloto na Câmara Municipal de São Paulo. E a ideia do projeto era uma ideia muito simples. A gente buscava selecionar jovens, uma turma bem fora da curva, formar eles para garantir que eles iam conseguir viver um pouco da política antes de atuar dentro de um mandato e fazer o match político, que era a nossa combinação desses jovens profissionais com os gabinetes parlamentares que eles queriam trabalhar. A ideia era simples, mas ela era muito ousada. Tinham várias pessoas que questionavam se isso seria viável, dada a realidade política brasileira. Eles questionavam também se fazia sentido ter uma seleção objetiva para posições de confiança. Mas a gente resolveu apostar e insistiu em apostar. E isso tudo porque a gente acreditava que se a gente tivesse uma forma justa de acesso pelo trabalho na política, a gente conseguiria fazer ela funcionar melhor. A gente acreditava também que era possível, no meio de um processo de seleção, você observar os critérios objetivos que dizem respeito às competências técnicas, mas também o alinhamento político, não deixando de lado o caráter de confiança mesmo dessas posições. Passados 4 anos, seleção pública de gabinetes virou moda.
principalmente entre os mandatários de primeira viagem. E a cada nova seleção pública, aumenta a pressão social para que mais parlamentares abram as portas dos seus gabinetes. Mas voltando lá para 2018, quando eu me juntei com esses jovens inquietos da Legisla, a minha intenção principal era ajudar a colocar aquele projeto, fazer ele sair do papel, né, colocar ele no ar, mas o que eu queria mesmo era eu trabalhar na política institucional que eu vinha tentando há tanto tempo. Só que conhecendo a trajetória de diversas pessoas que passaram por essas seleções, eu acabei fazendo um ajuste de rota. Isso aconteceu por causa das pessoas. Cada caminho que cruzou a minha história me marcou de diferente forma. Foi um pouco do Gabriel, que me contou que ele não teria a chance de trabalhar com um parlamentar que tem tamanha bagagem de família mesmo na política, não fosse a possibilidade dele concorrer por essa posição de maneira pública. Foi um pouco da história da Naira, que quis testar a política para estar mais preparada para carregar as suas bandeiras e poder depois fazer a sua candidatura. Foi um pouco da história da Carol, que levou o seu ativismo para a política institucional para impactar as pessoas em maior escala. E foi também a história do João, que não conseguiu contar para sua família por um tempo que ele ia trabalhar na política institucional porque acreditavam que aquele ambiente não prestava. Todas essas trajetórias me deram muita energia para continuar trabalhando para abrir mais caminhos para as pessoas na política. Porque, afinal, muito mais potente do que eu sozinha trabalhando dentro de um gabinete, era eu aqui construindo a Legisla para conseguir abrir portas para muitos mais profissionais nesse lugar. Não existe nada mais certeiro para o sucesso do que você ter as pessoas certas junto com você. Eu vivi isso na Legisla, tendo profissionais incríveis perto de mim, pessoas que são minhas amigas, pessoas que são muito melhores do que eu em muitas coisas e pessoas que sempre me desafiam a ser a minha melhor versão. E eu tenho acompanhado isso das melhores organizações que existem no mundo. Está muito claro que as organizações que são bem-sucedidas são aquelas que conseguem ter bons profissionais e uma cultura forte para falar sobre como essas pessoas funcionam como coletivo. E sabendo disso, parece até óbvio pensar que a gente precisa ter no Poder Legislativo os melhores profissionais trabalhando lá. E quando eu digo melhores, eu falo dos profissionais que são mais qualificados e mais diversos, que a gente sabe que são eles que vão fazer acontecer. A ambição de promover o acesso na política não parou por aí. Quando a gente pensa em política, a gente pensa muito nos símbolos e nas negociações. Mas a gente, na Legisla, queria muito que a política fosse também prática, palpável, para que as pessoas pudessem sentir os seus efeitos positivamente. Tem um evento que me marcou muito, que eu participei com a minha sócia, em que a gente foi conversar com juventudes partidárias e foi tentar trazer uma atividade para que eles pudessem construir algo juntos. A gente colocou lá a atividade, demos o play e aí não passou assim 2 minutos e já tinha uma fila imensa de pessoas querendo subir no púlpito para falar individualmente sobre as suas perspectivas. Quando eu penso nesse evento, que diz muito sobre a nossa dificuldade de colaborar na política e de fazer uma política muito personalista, quando eu penso nos desafios que os mais de 120 assessores que a gente inseriu para trabalhar na política têm vivido, e quando eu penso também em todos os maiores desafios do setor que eu fui adquirindo conhecimento nesses últimos anos, não consigo pensar em outra missão que faça mais sentido do que a que a gente tem hoje de profissionalizar a política brasileira. E hoje, a Legisla profissionaliza a política brasileira promovendo um ciclo virtuoso. A gente insere bons profissionais na política para garantir que as equipes sejam mais produtivas e, por outro lado, a gente garante que essas equipes vão entregar mais valor para a sociedade, fazendo com que esse setor seja mais atrativo para a gente trazer mais gente boa para dentro. E a gente tem feito isso hoje de maneira suprapartidária. Suprapartidária é uma palavra difícil que simplesmente quer dizer que a gente tem buscado hoje fortalecer todos os lados da democracia. Trabalhar de maneira suprapartidária implica em vários desafios. Hoje, no cenário político brasileiro de grande polarização, a gente acaba enfrentando o desafio de ser ainda mais difícil de convencer os parlamentares a inovar,
porque muitas vezes eles não querem ser vinculados a alguém que não faz parte do campo que eles atuam, e desafios também dentro da sociedade civil, como com a fuga de investimento social por pessoas que querem simplesmente apoiar um dos lados. Eu costumo dizer que ser moderada na política no Brasil hoje é uma ideia muito radical. Mas a gente tem conseguido provar que é possível. Mas tendo trabalhado hoje com gabinetes de 54% de representação política do país, mostra que é possível sim trabalhar com todos os campos da política. E eu confesso que eu tenho muito a agradecer para aquela política cotidiana que eu fazia na minha família, que me ensinou muito a ficar confortável entre os diferentes e a trazer isso para a cultura da nossa organização. Eu tenho uma última história para compartilhar com vocês, que foi uma provocação feita por um grande parceiro da Legisla. Ele disse para a gente que a gente estava buscando trazer para a política algo que estava muito, muito além da nossa época, que eram práticas de futuro. E aquilo pegou na minha barriga. Eu fiquei muito incomodada, porque a gente quer promover uma política profissional, uma política que é o que os cidadãos brasileiros merecem. Mas eu fui entender depois que eu tinha ficado tão incomodada, porque apesar de concordar que se a gente for olhar para quem está ocupando essas posições e querendo defender apenas seus interesses, faz sentido sim essa afirmação. Eu fiquei incomodada porque eu não queria usar essa barra como a base para a gente pensar se é viável ou não construir um sonho dentro da política. E por isso eu respondi e continuo respondendo, falando que eu acredito sim que a gente vai conseguir transformar a política brasileira e que a gente vai conseguir ver isso com os próprios olhos e fazer parte dessa mudança. Eu compartilhei aqui hoje com vocês um pouco sobre como a gente pode quebrar o estigma que a gente tem sobre a política e queria fazer um convite. Um convite porque eu não acredito que... eu já aprendi essa lição agora, que ninguém consegue mudar a política sozinho. E por isso, eu convido vocês que estão me escutando hoje a quererem ocupar essas posições, a incentivarem que outras pessoas ocupem, para que cada vez mais a gente tenha os melhores profissionais trabalhando na política brasileira, porque se essa política estiver nas mãos certas, imagina só a transformação que a gente não consegue fazer. Eu sou muito otimista e eu realmente acredito que a política brasileira tem muito mais para oferecer para a gente.